Boa tarde, nono ano. Vamos à nossa aula de hoje, da página 161, 161, homônimos e parônimos. Então, palavras que apresentam significados diferentes e podem ou não ter a grafia ou a pronúncia iguais são chamadas de homônimos. Então, palavras que apresentam significados diferentes podem ou não ter a grafia igual, a escrita igual, podem ou não, são chamadas de homônimos. Esses homônimos, eles são divididos em homônimos perfeitos, homônimos homógrafos e homônimos homófonos. Os homônimos perfeitos, eles apresentam pronúncia e grafia idênticas. Então, tanto a pronúncia quanto a escrita são idênticas. Então, são chamados de homônimos perfeitos. Por exemplo, manga. Nós temos a manga fruta e temos parte de uma roupa, né? Manga da blusa. Então, elas são iguais tanto na escrita quanto na pronúncia. Então, são chamadas de homônimos perfeitos, tá? Elas são iguais na pronúncia e na escrita. Homônimos homógrafos apresentam a mesma grafia. Os homônimos homógrafos apresentam a mesma grafia, mas pronúncia diferentes. Mesma grafia, mas pronúncia diferente. Por exemplo, molho de chaves ou caldo. Veja bem, molho de chaves ou molho, aquele molho que faz num caldinho lá, amassa uma pimenta, né? Coloca então molho de tomate, né? Então, primeira pessoa do presente indicativo também, como se eu posso dizer também molho. Molho de chaves ou molho também. Eu molho a roupa. Então, primeira pessoa do presente. Quando eu digo eu molho a roupa. Primeira pessoa do modo indicativo. Primeira pessoa do singular do modo indicativo. Que nesse caso é verbo. Né? Nesse caso é o verbo molhar. E tem também o molho de chave, o molho do caldo, assim, o molho de tomate, né? Então, elas são iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Molho de chave, molho lá do tomate, molho lá no caldo, e molho do verbo molhar. Eu molho, tu molhas, ele molha. São idênticas somente na escrita e diferentes na pronúncia. Homônimos homófonos apresentam a mesma pronúncia, mas grafia diferente. Já é o contrário. Por exemplo, sessão, uma
sessão de cinema, né? E a sessão com 2 S's, né? Sessão com C cedilha e sessão com 2 S's. Então, elas são iguais totalmente na pronúncia e diferentes na escrita. Então, são chamadas de homônimos homófonos. Então, veja bem, só retomando, palavras que apresentam significados diferentes podem ou não ser escrito grafias ou pronúncias iguais, são chamadas de homônimos. Esses homônimos são divididos em homônimos perfeitos, quando a pronúncia e a grafia são idênticas. Homônimos homógrafos, quando apresentam a mesma grafia, mas pronúncia diferente. E homônimos homófonos, quando apresentam a mesma pronúncia e grafia diferente. Então, é assim fácil e meio complicado se você não prestar atenção, né? Então, nós temos homônimos perfeitos, homônimos homógrafos e homônimos homófonos. Agora vem os parônimos. Palavras que possuem significados diferentes, mas apresentam grafia e pronúncias parecidas. São chamadas de parônimos. Apresentam significados diferentes, que é como os homônimos, né? São quase iguais aos homônimos. Então, gente, só retomando. Palavras que apresentam significados diferentes e podem ou não ter grafia ou pronúncia iguais, são chamados de homônimos. Esses homônimos são divididos em homônimos perfeitos, quando a pronúncia e a grafia são idênticas. Homônimos homógrafos, quando apresentam a mesma grafia, mas pronúncia diferente. Homônimos homófonos, a mesma pronúncia, mas grafia diferentes. E os parônimos possuem significados diferentes, mas apresentam grafia e pronúncia parecidas. Somente os significados que são diferentes. Então, vamos à atividade desse pequenino assunto. Leia os títulos de notícia a seguir e responda as questões. Páscoa. Receita de ovo caseiro de colher. É opção para aumentar a renda. Está na hora de colher caqui em Itatiba. Então, tem colher e colher. A mesma grafia e pronúncia diferente. A palavra em destaque apresenta o mesmo significado nos 2 títulos de notícia. Explique. Deixem 4 linhas. B. Assinale a alternativa correta sobre o uso da palavra colher, de acordo com o contexto, né? Nos títulos acima. A. Apresenta a mesma grafia e pronúncia. B. Apresenta a grafia igual, mas pronúncia diferente.
E C, apresenta pronúncia igual, mas grafia diferente. Leia a tirinha a seguir. O lobo sempre mau. Puxa, vovó, que nariz, olhos e bocas grandes você tem? É para te devorar melhor. Puxa, vovó, que nariz e olhos e bocas grandes você tem? Você está acabando com minha autoestima. A que conto infantil essa tirinha se refere? Você conhece essa história? 2 linhas. B. Qual das 2 versões da tirinha é mais fiel à história original? 2 linhas. C. Qual é a diferença entre o lobo mau, mau com U, e o lobo mau com L, nessa tirinha? D. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta sobre as palavras mal com L e mal com U. A. Apresentam mesma grafia e pronúncia. Apresentam grafia igual, mas pronúncia diferente. Apresentam pronúncia igual, mas grafia diferente. Página 162. Leia o trecho da notícia a seguir e responda as questões. Túnel encontrado no centro de Blumenau era uma galeria fluvial. Pesquisadores afirmam que o local servia para o escoamento de água. Analistas contaram com a ajuda de bisneto de antigo morador da região. A diretora do Arquivo Histórico do município reafirma a tese dos pesquisadores de que o local era uma rede de escoamento pluvial. Realmente, essa é uma das várias galerias que nós temos em nossa cidade. É a única, mas as lendas continuarão, comenta Sueli Petri. Qual é o fato central dessa notícia? 2 linhas. B. De acordo com o trecho da notícia, o que esse túnel era e para que servia no passado? C. Observe as palavras sublinhadas no título e na notícia. O que cada uma delas significa? Se for necessário, pesquise em um dicionário. 2 linhas. D. É possível que haja alguma dificuldade no momento de empregar essas palavras? Por quê? A última questão, tá, gente? Então, foi um assunto pequenino e também uma atividade pequenina, tá? Então, 9º ano, mais uma vez eu peço-lhes, enviem suas atividades que vocês estão a desejar, logo que terminou a primeira avaliação, até os elogieis, tá? Aos alunos do 9º ano. Por só 3 ou 4 não terem enviado suas atividades e terem ficado sem média. Mas agora eu já não posso mais elogiá-los, por conta que alguns que estão mandando suas atividades, pouquíssimos, tá? Não sei o que aconteceu, não sei se perderam o ânimo, mas não por que perder ânimos, mesmo porque as presenciais já vão recomeçar, né? E vocês irão logo fazer a segunda avaliação.
Quem não tem as atividades, depois estão correndo atrás, né? E a avaliação, a segunda avaliação, assim que iniciar as aulas presenciais, vai ser feita logo a segunda avaliação, tá? Então, o que eu peço é que envie suas atividades, para que tenham seus pontos garantidos, ok? Uma boa tarde a todos e até a próxima aula, se Deus nos permitir.